Olá pessoal, meu nome é Heberto Marinho, sou professor de Sistema de Informação do IFRN Campus Canguaretama. Estou aqui com mais uma videoaula, dando continuidade à criação de um site, uma espécie de cópia a partir do modelo de um site já pré-existente. E na última videoaula nós tínhamos parado aqui, ok? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai agora fazer essa outra parte aqui, ó, que eu vou chamar de atalhos, certo? Então, uma espécie de menu, Menu de atalhos. Então, para isso, tá, pessoal? Vou aqui no HTML, Então, no lugar de atalhos, A gente viu que nós temos aqui nesse quadro aqui, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixinhas, Então, a gente vai usar aqui, ó, div vezes 8 para criar essas 8 caixinhas. Dentro de cada caixinha dessas aqui vão ter mais duas, certo? Duas ou três. Deixa eu ver aqui. Na verdade, uma. Vou ter mais uma caixa. E dentro dessa caixa, mais duas, que eu vou explicar. Então, eu tenho essa caixa maior. Aí eu vou ter 8 caixas. E dentro dessas caixas, eu vou ter mais duas por conta disso aqui, ó. Que eu vou colocar uma caixa, um ícone e uma caixa, um nome. Tá? Então, vou ter aqui, ó. Aqui é o menu atalhos, aí dentro dele tem um 8, certo? Dentro de cada atalho eu vou ter mais duas, certo? Então vou ter uma aqui, que eu vou chamar de plan, certo? Vou ter mais outro, que é quando ir. Quando ir, ok? Então vamos ver aqui o resultado. Quando ir. Eu vou voltar para o margem aqui do div, tá? Para a gente ver essas caixas. Ok? Ótimo. Então, eu vou primeiro configurar o meu menu de atalhos, tá? Então, para isso, eu vou criar uma classe. Baixo. Opa. Menu atalhos, certo? Onde esse menu atalhos, Primeiro, eu vou usar o flex para deixar todos os meus quadros aqui um do lado do outro. Então, display flex. Vou usar o justify content para que todos eles fiquem centralizados. Vou usar o padding aqui para dar um certo espaçamento, tá? Entre as caixas e a borda, do menu atalhos. E vamos ver o que acontece. Vou linkar aqui agora, que é a minha tag, div class menu atalhos. Ok? Então já deu uma mudada. Além disso, para cada caixinha dessa aqui, eu vou estabelecer um atalho, uma class atalho, ok? Esse atalho eu vou configurar ele com uma borda. Vou colocar uma cor aqui mais acinzentada, tá, pessoal? Que é uma cor mais parecida com a que tem aqui. Então, para isso eu vou usar o RGB.
214, 214, 214. Ok? Percebam que esses quadros aqui, nessas caixas, eles têm uma borda arredondada, então vou usar o border radius de 10 pixels. Para que as caixas fiquem, né, mais bem configuradas, eu vou colocar um width nelas de 100 pixels para que elas fiquem uniformes. Usar um Text Align Center. Para que uma caixa fique separada da outra, né? Eu vou usar um margem de 10 pixels. Vou usar um padding de 10 pixels. E um font size de 12 pixels. Então o resultado vai ser esse aqui. Ok? Como eu não coloquei ainda um nome, né, nas outras caixas, né, essas informações, elas vão aparecer assim, por enquanto. Tá? Poderia ter colocado um tamanho até um pouco maior, né? Ao invés de 100, botar 120. Não é isso? Essa caixa aqui, ela vai desaparecer, tá? Vai ficar só essa aqui de fora, cinza. Então vamos às outras configurações. Então percebam que nós temos aqui um nome em cima, tem um ícone, tá? Então esse ícone aí serve para o quê? É para efeitos visuais, né? E para encontrar esses ícones eu posso simplesmente colocar ícones na internet. Vão me aparecer aqui uma lista de ícones que eu posso baixar esses ícones, tá? E fazer uma indicação igual como eu fiz para as outras imagens, né? Usar a tag img. Só que existem outras formas de se trabalhar com ícones, tá? Uma das formas é utilizar sites que permitem que eu pegue esses ícones na internet. Então, um desses sites, né? O Font-Elson, tá? Que disponibiliza links gratuitos. Links não, ícones gratuitos na internet. E para isso eu preciso me cadastrar, para quem não tem o cadastro. Se cadastrar. Ou, para quem tem o cadastro, entrar aqui no ícone, tá? Aliás, com o login e senha e efetuar algumas coisas. Então, uma vez que você fez o cadastro, né? Confirmou seu cadastro, entrou aqui no site, se logou, tá no site. Aqui como eu já tenho o kit, né? Ele não vai me aparecer, mas aqui ele aparece uma telinha perguntando quais kits você quer. Então, esse site aqui é um site que você pode comprar, mas a gente vai usar tudo gratuito. E você adiciona o kit gratuito dele, certo? Então, uma vez adicionado esse kit gratuito, tá? Vai aparecer isso aqui. Então, como é que você usa, né? Você entra aqui. Aí ele tem as instruções aqui, né? Como usar o seu kit. Mas, basicamente, você vai copiar. Aqui, ó, copy. Você vai voltar lá no seu código HTML. Aqui embaixo, tá? Do script. Você adiciona ele. E agora você vai poder utilizar os ícones que ele permite, que ele fornece. Como é que eu uso o ícone? Simplesmente eu venho aqui em Icons, coloco uma palavra-chave do ícone que eu quero encontrar, e ele me dá uma série de ícones, certo? Os ícones que tem Pro em cima são todos pagos, mas os ícones que não tem são gratuitos.
Mas esse aqui é suficiente para mim, tá? Então eu posso alterar coisas como cor. Se eu mudar aqui, ele vai ficar pronto, tá? Ó. Então use esse aqui mesmo. Então posso alterar a cor, certo? Posso alterar o ângulo, por exemplo, eu coloco o meu aviãozinho aqui para decolar, né? Eu posso usar um ângulo aqui já pré-definido, ou eu posso colocar ele aqui para decolar, certo? Posso alterar o tamanho, deixar lat. Tá, e eu posso definir também animações, tá? Então, ao invés de usar um padrão estático, certo? Eu posso definir animações aqui também. Para esse daqui eu não consigo porque eu coloquei um ângulo, tá? Mas deixa eu tirar o ângulo. Pronto. E eu vou definir uma animação para ele, ó. Estão vendo que tem aqui cor e tem um videozinho aqui, tá? Então meu ícone ele vai ter essas animações aqui, certo? Então para esse daqui em específico eu não vou colocar animação. Vou colocar aqui outra que não é do site, tá, pessoal? Só para vocês verem aqui, LG. E para usar no meu site é simples. É só, ele vai dar um código aqui, você vai clicar no código, ele vai copiar o código para você. Você vai voltar lá no seu site, vai no lugar onde você quer colocar, coloca, Ctrl V. Agora, pessoal, se eu voltar lá na minha página, eu vou ter meu ícone, tá? Tá, deixa eu colocar ele decolando, né? Não coloquei. Ok, deixa eu colocar uma cor mais forte. Verde mais escuro. Quase preto. Pronto. Cliquei aqui, copiou. Voltei na minha página. Substituí o código. Ok. Pronto. Então, os outros, certo, serão feitos da uma forma bem parecida. Então, para completar aqui, né, a gente vai colocar esse efeito aqui, ó, que quando o mouse passa por cima, tá? O box, né, o quadro, ele muda, tá? Então, como é que a gente faz esse efeito, certo? A gente vai fazer o seguinte: o nosso quadro é o atalho, então a gente vai utilizar ponto atalho, dois pontos, hover. O que é esse hover? Esse hover indica que quando o mouse passar por cima, alguma coisa vai ser feita. E que coisa vai ser essa, né? Primeiro, o border. Eu vou tirar o border de cinza para um border preto, black. E aqui vocês já vão ver a mudança. Tá, deixa eu tirar o border aqui, certo? Senão vocês podem confundir. Então, quando eu passar o mouse por cima, vocês já estão vendo que alterou, né? Ó, ficando preto. E a outra coisa que falta é colocar esse shadow, tá? Essa sombra. Então, como é que a gente faz isso? Se eu for no W3 Schools, Box Shadow, certo? Aqui eu vou entender mais ou menos como é que funciona. Então eu vou ter várias propriedades aqui, certo? Para utilizar o Box Shadow. Então as duas primeiras propriedades é o quanto de deslocamento eu quero para o meu Box Shadow, tá? Então deixa eu pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar logo o primeiro, né?
fill. Não, primeiro aqui. Então, olha só, Box Shadow 510. Estou fazendo o quê? Eu estou deslocando 5 pixels para a direita, 10 pixels para baixo o meu Box Shadow, certo? Então, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, ó, menos 5, menos 10, esse mesmo Box Shadow iria aparecer à esquerda em cima. Ok? Então, os dois primeiros parâmetros deslocam, né, o Box Shadow, né, o centro do Box Shadow para algum lugar, né, tendo como parâmetros, né, a horizontal e a vertical. O terceiro parâmetro do meu Box Shadow é a quantidade de blur, certo? Por exemplo, está aqui 5 pixels, então a quantidade de desfoque do meu Box Shadow, certo? Então aqui, ó, vocês percebem que ele está sólido, ele está consistente. Quando eu coloco aqui no terceiro parâmetro 5 pixels, ele já começa a ficar borrado, tá? Então aqui, ó, sei lá, 10, certo? Então 10 pixels, ele vai ficar 10 pixels borrado. O parâmetro seguinte é a cor, tá? Do meu Box Shadow. Então a gente vai usar esses parâmetros aqui para definir o seguinte, que quando eu passar o mouse por cima, né, de atalho, da minha tag aqui que tem atalho, a minha borda vai ficar preta sólida e eu vou usar um Box Shadow, que eu não vou ter deslocamento, nem para a esquerda nem para a direita, mas eu vou ter um blur, certo? Eu vou ter um desfoque, certo? Esse desfoque vai ser de 10 pixels e vai ser na cor, e vai ser na cor gray. Ok? Dessa forma eu vou ter esse efeito. Que é um efeito muito parecido com o que tem aqui. Então o que falta aqui é preencher, certo? Com os outros quadrinhos, mas a lógica é a mesma. É basicamente eu copiar e colar. Eu vou colocar o class aqui. Ok? Vou copiar esses dois divs. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Esse div aqui está terminando aqui. Tá, então tá faltando o fechamento de um div aqui, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Então, barra div. Ok, então esse div fecha com esse com esse. Ok. Aqui ao invés de quando ir, eu vou usar como chegar. Ok? Obviamente vocês vão alterar o ícone. Opa, deixa eu ver o que aconteceu. Esse tá com esse com esse e esse com esse. Tá, eu acho que tá. Eu coloquei o div aqui onde não deveria, deve ter algum outro. Ah, tá, pessoal. O div estava aqui, certo? Então eu coloquei onde não deveria, porque eu não vi esse div. Ok. Ok. E como eu copiei e colei, né? Então eu vou ter que tirar isso aqui daqui. Ok? A outra coisa que falta fazer é deixar isso aqui em negrito, tá? Então eu vou usar aqui, ó. Aqui em cima eu vou colocar atalho, div. Então vou aplicar no div que tem todos os divs dentro de atalho. Vou colocar aqui um padding de 5 pixels. O font weight eu vou deixar negrito.
E o font size 11 pixels. Então eu vou ter como resultado isso aqui. Ok? Que está um pouco mais parecido com o que tem aqui. Então agora aqui é só replicar a mesma lógica que eu fiz aqui para esses dois, para os outros.